Boa noite. Prosseguindo com a leitura da história do profeta Daniel. Relatos de cerca de 2.600 anos para trás em relação a nós. Capítulo 13 do livro do profeta Daniel, do Antigo Testamento da Bíblia Sagrada Católica. Bíblia do Peregrino, editorial Paulus. Relatos gregos, Susana e Daniel. É uma história de livramento, e Daniel, como sempre, se portando como servidor exemplar. E aqui, no caso da história, desta narrativa, Daniel faz as funções de promotor da justiça, aquele que esclarece todos os fatos para que a justiça seja promovida. Susana e Daniel. Vivia na Babilônia um homem chamado Joaquim, casado com Susana, filha de Eucias, mulher muito bela e religiosa. Seus pais eram pessoas honradas e haviam educado sua filha muito bem, segundo a lei de Moisés. Joaquim era homem muito rico e tinha um jardim muito belo junto à sua casa. Como era o homem mais respeitado de todos, os judeus costumavam reunir-se aí, no jardim, junto à casa de Joaquim. Naquele ano, foram nomeados juízes 2 conselheiros do povo, desses que o Senhor denuncia dizendo: na Babilônia a maldade brotou dos velhos juízes, que passam por guias do povo, aqueles que se passam por guias do povo. Corrompem o povo, porque são juízes corruptos. Eles costumavam ir à casa de Joaquim, e as pessoas que tinham pleitos a resolver acorriam a eles. Então podemos perceber que na casa de Joaquim transitava um fluxo bem intenso de pessoas. E esses juízes sempre por ali, observando. Ao meio-dia, quando as pessoas iam embora, Susana começava a passear pelo jardim com seu marido. Os conselheiros a viam diariamente, todos os dias, quando saía para passear pelo jardim. Susana se tornou paisagem do cotidiano dos 2 juízes, e logo eles se enamoraram dela. Perverteram seu coração e desviaram os olhos para não olhar a Deus, nem se lembrar de suas justas leis. Os 2 juízes estavam loucos de paixão por ela, mas não confessavam mutuamente seu tormento, porque lhes dava vergonha admitir que estavam ansiosos para possuí-la. Dia após dia, espreitavam ansiosamente para vê-la. Um dia disseram bem assim: vamos para casa, que é hora de comer. Vamos descansar. E, ao sair, se separaram. Mas, dando meia volta, encontraram-se outra vez no mesmo lugar. Perguntando um a outro o motivo, acabaram por confessar mutuamente sua paixão. Os 2 estavam perdidamente apaixonados por Susana, enlouquecidos de paixão. Então, de acordo, marcaram uma ocasião para encontrá-la sozinha. Um dia, enquanto eles esperavam o momento oportuno, ela saiu como de costume, acompanhada só de 2 criadas, e deu-lhe vontade de banhar-se no jardim, porque fazia muito calor. Aí não havia ninguém, além dos 2 velhos escondidos à espreita.
observando Susana maliciosamente. Canalhas! Susana disse às criadas: trazei-me o perfume e os cremes, e fechai a porta do jardim enquanto me banho. Elas, cumprindo a ordem, fecharam a porta do jardim e saíram por uma porta lateral para trazer o que lhes fora pedido, sem perceber que os velhos estavam escondidos, observando tudo maliciosamente. Corações pervertidos, perversos. Apenas saíram as criadas, os dois conselheiros se levantaram. Apenas saíram as criadas, os dois conselheiros se levantaram, correram até Susana e lhe disseram: as portas do jardim estão fechadas, ninguém nos vê, e nós estamos apaixonados por ti. Consente e deita-te conosco. Se te negares, testemunharemos contra ti, dizendo que um jovem estava bem aqui contigo, te possuindo, e que por isso despediste as criadas. Te acusaremos de adultério e conspiração contra o teu marido. Pesado, hein? Susana deu um gemido e disse: não tenho saída. Se fizer isso, serei ré de morte. Se não o fizer, não escaparei de vossas mãos. Mas prefiro não fazê-lo e cair em vossas mãos, antes que pecar contra Deus. Não tenho saída, mas prefiro não o fazer e cair em vossas mãos, antes que pecar contra Deus. Podem me acusar do que vocês quiserem. Seguirei fiel ao meu Deus. Não me entregarei a vocês. Canalhas! Susana se pôs a gritar, e os conselheiros, por sua vez, também gritaram. Um deles foi correndo e abriu a porta do jardim. Ao ouvir gritos no jardim, os servos foram correndo pela porta lateral para ver o que havia acontecido. E quando os velhos contaram sua história, os criados ficaram envergonhados, porque Susana jamais tinha dado o que falar. No dia seguinte, quando o povo foi à casa do marido Joaquim, foram também os dois velhos com o propósito criminoso de fazê-la morrer. Na presença do povo, ordenaram: ide buscar Susana, filha de Elcias, mulher de Joaquim. Foram buscá-la, e ela foi com seus pais, filhos e parentes. Susana era mulher muito delicada e formosa. Os canalhas, termo bíblico, palavra dura. Os canalhas mandaram que ela tirasse o véu, a fim de fartar-se olhando sua beleza. Toda a sua família e todos os que a viam choravam, e choravam muito, tamanha perfídia. Então, os dois conselheiros se levantaram no meio da assembleia e puseram as mãos sobre a cabeça de Susana. Ela, chorando, levantou a vista ao céu, porque seu coração confiava no Senhor. Os conselheiros declararam: enquanto passeávamos sozinhos pelo jardim, esta saiu com duas criadas, fechou a porta do jardim e despediu as criadas.
Então se aproximou dela um jovem que estava escondido e se deitou com ela e a possuiu. Nós estávamos num canto do jardim e, ao ver esse delito, corremos até eles. Nós os vimos abraçados, mas não pudemos prender o jovem, porque era mais forte do que nós, e abrindo a porta, saiu correndo. Mas agarramos esta e lhe perguntamos quem era o jovem, mas ela não quis dizer. Damos testemunho disso. Como eram conselheiros do povo e juízes, a Assembleia acreditou neles e condenou Susana à morte. Ela disse gritando: Deus eterno, que vês o escondido, que sabes tudo antes que aconteça. Tu sabes que deram falso testemunho contra mim. E agora tenho de morrer, sendo inocente daquilo que a maldade deles inventou contra mim. O Senhor a escutou. Enquanto a levavam para executá-la, Deus, com sua santa inspiração, moveu um jovem chamado Daniel, que gritou bem assim: Não sou responsável por esse homicídio, nem nunca serei. Todo o povo se voltou para vê-lo e lhe perguntaram: O que acontece? O que estás dizendo? Ele, em pé no meio deles, respondeu-lhes: Estais loucos, israelitas? Sem discutir a causa, nem apurar os fatos, condenais uma israelita? Voltai ao tribunal, porque esses aí deram falso testemunho contra ela. Vocês estarão criando precedente perigosíssimo, que se voltará contra vocês mesmos. Vocês condenarão um inocente, mas eu não serei responsável por isso. Estais loucos, israelitas? Sem discutir a causa, nem apurar os fatos, condenais uma israelita? Voltai ao tribunal, porque esses aí deram falso testemunho contra ela. O povo voltou depressa, e os conselheiros lhe disseram: Vem, senta-te conosco e explica-te, pois Deus te nomeou conselheiro. Daniel lhes disse: Separai-os longe um do outro, pois vou interrogá-los. Tomarei depoimento de cada um em separado. Daniel, excelente servidor, promovendo a justiça. Separaram-nos. Ele chamou um e lhe disse: Envelhecido em anos e em crimes, agora voltam teus pecados passados contra você. Envelhecido em anos e em crimes, agora voltam teus pecados passados. Quando davas sentença injusta, condenando inocentes e absolvendo culpados contra a ordem do Senhor, não matarás o inocente nem o justo. Agora, já que a viste, dize-me: debaixo de que árvore os viste abraçados? Dize. Ele respondeu: debaixo de uma acácia. Daniel replicou: tua calúnia se volta contra ti. O anjo de Deus recebeu a sentença divina e vai te partir pelo meio. Afastou-o, mandou trazer o outro e lhe disse: és cananeu e não judeu. A beleza te seduziu
e a paixão perverteu teu coração. Fazias isso com as mulheres israelitas, e elas, por medo, se deitavam convosco. Isso já é prática corriqueira entre vocês. Sei muito bem disso. És cananeu e não judeu. A beleza te seduziu e a paixão perverteu teu coração. Fazias isso com as mulheres israelitas, e elas, por medo, se deitavam convosco. Mas uma mulher judia não tolerou vossa maldade. Agora, dize-me, debaixo de qual árvore os surpreendeste abraçados? Dize-me. Ele respondeu, debaixo de um carvalho. Daniel replicou, tua calúnia se volta contra ti. O anjo de Deus aguarda com a pesada espada para te dividir pelo meio, e assim acabará convosco. Então toda a assembleia se pôs a gritar, bendizendo a Deus que salva os que nele esperam. Levantaram-se contra os 2 conselheiros, a quem Daniel havia deixado convictos de falso testemunho por sua própria confissão. Segundo a lei de Moisés, aplicaram-lhes a pena que eles haviam tramado contra seu próximo e os executaram. Nesse dia foi salva uma vida inocente. Eucias, sua mulher, todos os parentes e o marido Joaquim louvaram a Deus, porque sua parente Susana não havia cometido nenhuma ação vergonhosa e foi livrada da morte. E Daniel gozou mais ainda de prestígio entre o povo, como um excelente servidor, como um promotor da justiça. Tantas funções o escravo Daniel exercia na Babilônia: diplomata, administrador, gestor público, estadista, promotor da justiça. Tantas funções Daniel praticava em alto cargo público como escravo. Daniel era escravo, mas trabalhava no primeiro escalão do reino. Um escravo muito destacado no serviço público. Nesta narrativa, vemos Daniel como promotor da justiça. Que legal! É isso aí. No próximo vídeo, leremos o capítulo 14 do livro do profeta Daniel, da Bíblia Sagrada Católica, Bíblia do Peregrino, editorial Paulus, Relatos Gregos. Próximo episódio, Bel ou a fraude descoberta. É isso. Deus é bom. Amém.